Fala aí pessoal, tudo bem? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o BRCR11, um fundo de lajes corporativas. Para quem já me acompanha há algum tempo e o acompanhamento mensal que eu venho fazendo, o BRCR foi um fundo que no início eu não queria trazer, porque não gosto desse fundo. E só que, obviamente, tem bastante cotista, tem mais de 150, acho que 150 mil cotistas, e inclusive o pessoal do grupo do WhatsApp, meus, tem aluno meu, tem inscrito aqui no canal que é cotista e pediu para eu continuar fazendo análise, então eu venho acompanhando esse relatório e praticamente todos os meses eu dou porrada nesse relatório porque ele é muito mal elaborado. Falta muita informação, vocês vão entender, para quem está vendo a primeira vez, vão entender o porquê que eu falo isso. Mas esse vídeo ele também tem a motivação de eu explicar para vocês o que está acontecendo nesse momento no BRCR, porque ele está passando por algumas mudanças e de fato parece que são mudanças para ver se o fundo volta ou pelo menos melhora o que ele era antes, porque ele está completamente amassado em relação ao valor patrimonial, quase 50% de deságio. Então o objetivo é explicar em que momento que a gente está. Provavelmente você, cotista, deve ter recebido cotas de outro fundo esses dias aí, que é referente a um processo que o BRCR está fazendo, e existem alguns próximos passos também que são muito importantes, por isso que eu vou explicar melhor nesse vídeo de hoje, aproveitando e fazendo a análise mensal do BRCR. Então, como a gente pode ver aqui, BRCR, março de 24, e para quem ainda não conhece esse fundo, ele é um fundo de lajes, e que ele ficou no hype aí dos investidores há um tempo atrás, há alguns anos, né? Porque de fato ele era muito bom, só que ele parou no tempo. É um fundo que parou no tempo, não se. Como que eu posso dizer? Ele não se reciclou, não melhorou o relatório, e isso tem muito característica da própria estrutura do BTG. O BTG dá a impressão que ele não sabe fazer relatório, atrasa relatório, embora no caso do BRCR, diferentemente do BTLG, ele traga relatórios mais recentes, né? No caso do BTLG ele demora 2 meses para trazer. Mas aí que eu falo, o que adianta trazer um relatório rápido sem informação? A gente vai passar um pouco sobre o relatório, mas eu quero mostrar para vocês o grande problema desse fundo hoje. É isso daqui, vacância, e ele tem uma alavancagem monstruosa, só que o relatório, primeiro, já daqui a pouco eu mostro para vocês alguns pontos, mas olha só, ele não tem DRE, ele não mostra como que foi o fluxo financeiro, ele não mostra receita operacional, não mostra o que foi gasto de despesa, não mostra o quanto que gerou de resultado. Como é que você avalia um fundo assim? Como é que você avalia qual que é o recorrente do fundo? E aí, como é que você precifica um fundo desse, não sabendo qual que é o recorrente dele? E pior, ele não mostra nada sobre a alavancagem, ele só mostra os imóveis que ele tem e não mostra nada sobre a dívida do fundo, que assim, se a gente for pegar, hoje o fundo ele tem, se a gente for pegar aqui, 2,6 bi de valor patrimonial, ou seja, os prédios deles estão avaliados em 2,6 bi. E olha só isso aqui, pessoal, eu já vou entrar daqui a pouco nesses documentos, mas olha só isso aqui. O fundo hoje, cadê? Não, acho que não é esse documento aqui, peraí. Deixa eu ver aqui que eu acho que eu peguei o documento errado para mostrar agora. Acho que é esse aqui, não, é esse daqui. Olha só isso aqui, pessoal. Daqui a pouco a gente vai mostrar isso aqui. Olha só isso aqui. O fundo hoje ele tem 930 milhões em alavancagem. Ele tem um CRI, uma dívida de 628 milhões vinculada a CDI mais 2,5, uma dívida de 184 milhões IPCA mais 7,10, 118 milhões CDI mais 2,7. Então, quem está iniciando o investimento nesse fundo, vai comprar um fundo desse. Olha aqui, obviamente ele está com valor patrimonial de 99 e está com uma cota de mercado de 57. E isso aqui não é só explicado pela vacância, porque a gente tem fundo de lajes com essa vacância e não tem esse deságio todo. Obviamente, o poder da dívida que o mercado precifica isso, né, esse risco. Só que quem está investindo, quem é iniciante ou está querendo investir, não tem essa informação no relatório. Então, assim, não custa nada colocar aquela informação que está em fato relevante referente a outros movimentos. Ele podia colocar isso no relatório, qual é o fluxo de amortização desses CRIs. Infelizmente, ele não traz isso.
Bom, então, pessoal, hoje ele tem 15 imóveis, porém acho que 5 imóveis vão sair do portfólio, já foram vendidos. Inclusive, quem tem me acompanhado aí, acho que no Canip, acho que é o Canip, se eu não me engano, o KNCR, que tem os CRIs dessas compras aqui, desses imóveis. Mas primeiro eu quero passar por alguns pontos. Primeiro, esse ponto aqui, pessoal. Um dos imóveis, que é o Senesp, que ele é um prédio, que é esse daqui. Deixa eu mostrar aqui. É o Senesp aqui, ó. Deixa eu ver se tem uma imagem dele aqui. Ó, o Senesp é o 10, aqui é um imóvel classe B, ele fica bem longe aqui, ó, ele tá nesse pedaço aqui, ó, tá vendo? Ó, nesse pedaço aqui embaixo. Não é bem localizado, se a gente for pensar em localização, nós estamos falando aqui a melhor localização da cidade de São Paulo, Itaim, Vila Olímpia, Moema, esse pedaço aqui, então ele tá bem longe, afastado da melhor localização. Inclusive, um dos imóveis que o fundo vendeu esse 3 aqui, que é o Cidade Jardim, que é o melhor imóvel do fundo, que inclusive num dos vídeos anteriores, quando se anunciou a venda, eu falei que era o melhor imóvel do fundo que ele estava vendendo, mas paciência, para quem tem uma dívida de 1 bi, precisa se desfazer para poder negociar, para poder resolver a alavancagem. Então, ele anunciou que ele está fazendo o seguinte, como estratégia do fundo, ele tá. Porque o investimento nesse imóvel ele é feito através de um fundo imobiliário, o CNES, onde o BRCR ele é dono desse fundo imobiliário, ele tem todas as cotas desse fundo imobiliário. Então você que investe no BRCR, você investe nesse imóvel indiretamente através desse fundo imobiliário. Então qual que foi a ideia do fundo, até para poder fazer essa reciclagem de portfólio, tirar, como eles colocam aqui, o reposicionamento do BRCR, que ele vai se consolidar em apenas ativos AA+, e AA, nesse caso o Senesp é B, então ele está querendo tirar do portfólio dele, e para poder fazer isso, qual que é a ideia? É amortizar esse fundo, ou seja, dá para os cotistas, separa o patrimônio, tira o imóvel do fundo, ou seja, na verdade é como se ele estivesse vendendo esse imóvel. E na verdade não é uma venda, ele está separando o fundo do BRCR. O que ele está fazendo? Ele fez uma assembleia, né, para poder fazer isso. Cadê a assembleia aqui? Deixa eu colocar aqui, deixa eu mostrar aqui, ó. Ele separa a segregação dos perfis entre os fundos, permitirá uma melhor análise de portfólios e precificação. Ou seja, ele está separando os dois fundos. Então ele tem o BRCR e como ele investe no Senesp através do CNES 11, então o que ele está fazendo? Ele está separando esses dois fundos. Então qual que é a ideia? Dá para os cotistas as cotas desse fundo. Então, se você tá investindo nesse fundo através do BRCR. É como, assim, se a gente for fazer uma metáfora, é como se você estivesse investindo num fundo de fundos que tem 60 fundos, aí ele não quer mais um fundo lá, ele pega as cotas daquele fundo e te dá. E te repassa. Em vez dele continuar com ela na carteira, ele repassa para os cotistas. É mais ou menos isso. Então, o que eles estão fazendo? Então, primeiro, qual que é a estratégia disso? Primeiro, é segregar perfil, como eu falei, reposicionar a carteira do BRCR, tirando o que ele tem de B e deixando somente A+, e AA e AAA, liquidez e gestão ativa, geração de maior liquidez para os cotistas do fundo Senesp, uma vez que passará a contar com o maior número de investidores diretamente, permanecendo a gestora no seu trabalho de gestão ativa dos dois fundos, ou seja, a gestão vai continuar com os dois fundos, porém, se você quiser apenas, porque hoje, por exemplo, se você quisesse se desfazer, você cotista do BRCR, você não tem como se desfazer desse prédio. Então, qual que foi a ideia da gestora? É te dar a oportunidade de se desfazer só dele. Ou seja, se você quiser sair dele, continuar sendo cotista do BRCR, você vende somente as cotas do Senesp, né, do CNES 11. E também a questão de você pode dar alternativas para o Senesp, além do objetivo, você cotista agora do Senesp. Você tem a parte de locação ou também a questão de ganho de capital. A grande questão é que a gente não sabe como que vai ser a liquidez desse fundo, a gente ainda não sabe disso, em tese não tem uma liquidez alta, então
E isso aconteceu agora, dia 12, você deve ter recebido as cotas. Por quê? Porque foi aprovada essa assembleia no dia 5, agora de abril, foi aprovada essa, porque foi feita a consulta, né? Então, como vocês podem ver aqui, essa daqui é a ata de consulta, ó, convocou uma assembleia para objetivo de solicitar a aprovação da amortização parcial com a entrega dos ativos cotas do fundo Senesp, FI Senesp. Então foi aprovada essa amortização, né? Então isso já aconteceu. Então, só para vocês entenderem o racional. Então aqui tem aqui embaixo, né? Qual que é a ideia? É otimizar, né? Que eles colocam aqui, otimizar o BRCR e o Senes 11, concentrar, como a gente já falou, concentrar o portfólio em A e AAA, A mais e AAA do BRCR, reduzir a vacância do portfólio, porque você meio que tira o imóvel que tem vacância dele. Então aqui a gente consegue ver. Então no caso do BRCR, como é que ele vai ficar? É a parte de renda, localização, qualidade, locatários. Então você está tirando um ativo ruim, em tese, mas de qualquer maneira você, cotista, continua com esse ativo ruim, só que agora livre para você poder vender se você quiser. Mas será que você vai ter essa liquidez? A gente ainda não sabe como é que vai ser essa questão de liquidez do próprio fundo imobiliário. Então aqui tem a possibilidade de rentabilizar o ativo através de venda ou permuta, direcionamento do vetor crescimento da cidade, na Zona Sul, lembra que eu mostrei, ele é mais para baixo, né? Pela alta vacância do complexo, há uma propensão comercial dos proprietários em busca de alternativas que possam rentabilizar o ativo. Aí eu pergunto para vocês, por que não foi feito isso antes? Então, percebam, pessoal, que na verdade o que está sendo feito é o seguinte, tirando a responsabilidade do BRCR, mas o pepino continua na sua mão, cotista, porque você agora, em vez de ter ele dentro do ativo e poderia cobrar a gestora de vender esse imóvel, ela simplesmente te delegou isso, ela passou isso para você, ela transferiu as cotas para você. Eu particularmente não gostei desse movimento, achei um movimento ruim, porque em tese ela está delegando essa função de, eu tenho um ativo ruim, mas em vez de eu vender esse ativo, eu vou dar na mão do cotista as cotas desse ativo e ele que se vire. Se ele quiser vender, ele vende, se ele não quiser, se ele quiser manter, ele mantém, mas continua sendo dele. Então, na verdade, só teve essa separação. Tá, então eles justificam isso porque agora quem quiser entrar no BRCR, ser cotista novo, por exemplo, não vai ter o Senesp junto. Então essa mais ou menos é a ideia do fundo. Então aqui eles mostrando o ganho de capital, né, que o portfólio teve. Então, só para a gente ver como é que foi o processo, né? Então teve a consulta que começou e teve o resultado no dia 2 de abril, que foi aprovada. Só que tem um ponto que é o seguinte, pessoal, antes de eu falar, tem um ponto que é o seguinte, quando houve a aprovação dessa amortização, cada cotista do BRCR, com base nesse valor patrimonial aqui, ele recebeu uma cota do Senes, tá? Ele recebeu uma cota no Senes. Como vocês podem ver aqui, aqui, ó. Quando teve essa aprovação, ó, para cada cota do BRCR detida dos cotistas será atribuída uma cota do Senes. Porém, como o valor desse imóvel tem um valor patrimonial menor, então além da cota, para complementar esse valor, também vai ser pago 85 centavos por cota. Então, para completar esse valor e dar o valor que eles consideraram de acordo com essa avaliação patrimonial que foi feita aqui de 99,22 do BRCR. Então, ele vai tirar esse Senes, o valor patrimonial do BRCR vai cair. Isso vai acontecer, ele vai cair, porque você está tirando um ativo mais 85 centavos por cota para poder complementar, porque em tese você pega, é que não dá pra gente não sabe qual é o valor desse imóvel, mas você tirando ele do portfólio e entregando na mão, uma cota só, se a gente fosse pegar uma cota só, falta esse valor de 85 centavos para poder complementar. Então seria uma cota e 85 para completar o valor patrimonial desse ativo dentro do BRCR, tá? Então, qual que é agora a importância de você se atentar a isso? Por quê? Você, cotista do BRCR, já deve ter recebido as cotas. Eu não sou cotista, então, e aqui está descrito que foi dia 12/4. Então, vocês estão vendo esse vídeo agora dia 16, se eu não me engano agora é 16. Então, já passou isso. O que é importante agora? Porque é o seguinte, pessoal, como você está fazendo uma amortização, ou seja, é como se esse fundo estivesse sendo vendido, entre aspas. Se você pagou menos do que esse valor aqui, cadê? Aqui.
Se o seu preço médio é menor do que esse, significa o quê? Você está tendo um lucro nessa operação. Porque você está recebendo o valor do patrimônio, só que você pagou mais barato por ele. Então, qual que é o processo que vocês precisam fazer, você cotista do BRCR? Vocês precisam entrar em contato com a BTG, com o BTG no portal do investidor, que isso foi liberado agora a partir do dia 16, quer dizer, até dia 16 de abril, hoje, inclusive hoje, a partir de hoje, até 16 de maio, vocês precisam entrar em contato com o portal do investidor lá no BTG, tem um link aqui se vocês quiserem entrar, ó, é portaldoinvestidor.btgpactual.com/login, tá aí mostrando na tela. Vocês precisam entrar em contato e informar o preço médio. Por que que isso é importante? Porque lembra, dependendo do valor que você comprou, você teve lucro. E toda venda, todo processo de lucro com fundo imobiliário, você precisa recolher imposto. Então, esses 85 centavos, para você receber ele em tese, o seu preço médio ele tem que estar maior do que o preço patrimonial. Por quê? Estando maior, em tese, você teve prejuízo nesse movimento. Por quê? Você pagou mais do que R$ 99 e está recebendo menos do que isso. Lá na cota patrimonial do BRCR. Você está recebendo menos do que isso. Então você teve prejuízo nesse processo. Então, para compensar esse prejuízo, o fundo vai te pagar 85 centavos por cota. Porém, se o seu preço médio for menor do que essa diferença você vai precisar pagar de imposto. E esse pagamento de imposto vai ser descontado desses 85 centavos. Então, e aqui tem um ponto importante. Por que que é importante vocês informarem o preço médio? Porque, portanto, caso o cotista não realize a declaração do custo médio de aquisição, será considerado equivalente à menor cotação histórica do fundo. Eu não sei qual é a menor cotação histórica do fundo, mas é muito abaixo. Por exemplo, se a gente está pegando hoje o fundo sendo negociado, a gente viu lá que ele está R$ 99 reais o patrimonial. Ele está sendo negociado a 57. Olha o prejuízo, olha o ganho que você está tendo aqui. Na verdade, você está tendo esse ganho aqui porque você tem um valor recebendo um valor patrimonial a 99,22 e você comprou, por exemplo, ou não informou. Você está mostrando para o BTG que o seu preço médio, pelo fato de você não ter sido informado, está por volta de 50 e pouco. Você tem esse lucro. Então, esse lucro vai ser abatido desses 85 centavos. Então, eles deixam bem claro aqui que esse valor de 85 centavos, o valor final que será efetivamente recebido para cada investidor irá depender do valor deduzido na fonte para o pagamento de imposto devido. Por isso que é muito importante você informar o seu custo médio. E obviamente, pessoal, eles até colocam aqui que você não é para você colocar qualquer valor, né? Você vai precisar comprovar isso. Não é simplesmente, você tem o seu preço médio lá embaixo, coloca o seu preço médio lá em cima. Você tem que tomar um certo cuidado, porque provavelmente eles vão pedir comprovação disso, né? Ou nota de corretagem, alguma coisa desse tipo, exatamente para você não mentir nessa informação. Então é importante, o valor final recebido está aqui. Deixa eu ver se tem alguma. Aqui, durante o processo de cálculo desse imposto devido, a administradora considerou eventuais prejuízos a compensar para cada investidor, realizado em resgates e amortizações dos fundos de mesma administração. Então, é só para, por exemplo, se você está com um preço acima desse valor, você vai ter um prejuízo, como eu falei para vocês. Deixa eu ver acho que tem um ponto aqui que ele fala sobre essa questão do valor que você vai ter que informar. Deixa eu pegar aqui. Prazo para isso, né? Os cotistas que não possuem administrador ressalta que o processo de declaração de custo médio pode ser inteiramente acessado. Tem esse manual de custo médio, né, que tem aqui. Deixa eu abrir para vocês aqui. Tem esse manual aqui de custo médio que vocês têm que ver como é que tem que fazer, né? Tem aqui todo o processo que vocês têm que mostrar, inclui custo médio, aí tem toda a parte do fundo.
deixa eu ver se tem alguma coisa que você vai ter que colocar os valores, né? Se você vai ter que colocar documentação. Declaração, né? Provavelmente tem a parte de você declara, né, que é falsidade. Eu acho que você não tem que mandar documento, você declara a falsidade, porém eles vão olhar e ver se tem lógica isso. Acho que você não precisa mandar documentação, você está declarando verdade, né? Então é só para vocês tomarem cuidado, porque vocês assinam um documento mostrando que vocês estão falando a verdade, né? Então tomem cuidado com isso. Então tá nesse movimento, pessoal. Então hoje, dia 16, começou o prazo para vocês enviarem o custo médio de vocês para o portal do investidor, para informar se vocês, até para saber o quanto que vocês vão ter desses 85 centavos por cota do Senesp. E em relação à própria cota, o que vocês devem fazer com ela? Aguardem, pessoal, não saiam vendendo ainda, até porque a gente não sabe liquidez, como é que vai ser. Esperem, pessoal, porque esperem assim, tudo que é feito muito rápido, vocês ainda que não tem esse tipo de é novo para vocês, isso tomem cuidado, tá? Então, só para deixar claro isso. Aqui, pessoal, continuando para a gente fechar o relatório, foi então o fundo celebrou a escritura de venda da alienação daqueles prédios que a gente já tem falando há um tempo, no montante de 755 milhões, tendo recebido 528 milhões. Se a gente voltar aqui para o fato 1, então basicamente a destinação dos recursos vai ser para quitar a alavancagem, né? Então a questão toda vai baixar para 230 milhões, vai cair basicamente toda a alavancagem. Se a gente for pegar hoje, a alavancagem vai para praticamente 8% do patrimônio do fundo, é bastante coisa, né? Se a gente for pegar aqui. Então aqui ele só mostra a questão das vendas, né? Uma venda de 17 mil reais por metro quadrado. Se a gente for considerar o portfólio, tirando esse daqui, o grande problema na minha visão da venda foi esse imóvel aqui, porque você vendeu um AAA. A média 17 mil é muito pouco, obviamente que a média entra toda aqui, né? Mas é muito ruim você vender o principal imóvel, mas a gente está falando de um movimento que o fundo precisava fazer, então inclusive ele já recebeu esses valores, só que como a gente não tem lá demonstrativo, a gente não sabe como é que tá a parte de realização do fundo, a gente não tem isso, a gente vai ter que esperar quando o fundo de fato mostrar como que... aí ele mostra como é que ele vai ficar agora, né? Ele vai ficar basicamente 80% em AAA, e A+, e só um pouquinho de B, 90% em A+, né? E aí, se a gente for ver aqui, a gente não tem eles colocam a parte da informação financeira, a gente não tem, então quem sabe no próximo mês vem alguma informação, saber como é que ficou o fluxo, né, de amortização desses CRIs, se tá tudo certo. Aqui o portfólio do fundo, né, que ainda considera esses 5 imóveis que eles saíram, o Business Financial Center, Buriti, o Cidade Jardim, o Transatlântico e o Volkswagen. Bom, pessoal, então a gente já viu como é que vai ficar, aqui mudou completamente, né? Então nem adianta a gente olhar isso aqui, porque a gente tem que mais se basear por esse novo portfólio aqui, né? A partir de localização. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha ficado claro esse movimento que o BRCR está fazendo. Então não se assustem, porque... E o mais importante de tudo mandem o preço médio de vocês e coloquem, obviamente, a informação verdadeira, porque vocês vão estar declarando que a informação é verdadeira, e lá tem até a parte de declaração falsa, isso imputa em responsabilidade civil, criminal também. Tá bom, pessoal? Então espero vocês no próximo vídeo.